Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de pós-jogo entre Fluminense e Red Bull Bragantino. Esse jogo válido pela nona ou décima rodada desse Brasileirão. Era o oitavo contra o 10º colocado. O estádio era o Chico Guanabara. Então, sem desofar na poltrona, deixe na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Segundo o site do futebol, estava dando amplo favoritismo para o Fluminense. A casa de aposta também estava dando amplo favoritismo. E nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O árbitro do jogo foi o Rodrigo José. O VAR foi o Pablo Ramon. E a transmissão se deu no Globo Premier. O Fluminense entrou em campo com Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga, André Martinelli, Ganso, e no ataque Lima, John Arias e Cano. Técnico Fernando Diniz. O Red Bull Bragantino entrou em campo do técnico Pedro Caixinha com Cleiton, Andrés Hurtado, Léo Realpe, Luan Patrick e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Eric Ramírez. Nesse caso é Lucas Evangelista e depois de Eric Ramírez, né? E Elinho, Vitinho e Sacha. Esse é o time do Red Bull Bragantino. Bom, dito isso, eu quero que você faça o que daqui, se inscreve no canal, faça o pro Z, que é curte, comente, compartilhe, rede social na questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas, pix na tela e vamos falar mais sobre o jogo. E bom, eu vou separar esse aqui em 3 partes, tá? Que é muito importante. Que eu fiquei pensando, fiquei assim, só viajando. A primeira parte é falar sobre o que aconteceu. A segunda parte é para falar sobre 3 visões, que também vai ser justamente a situação toda, que vai vir para uma terceira parte, que vai ser o choque de realidade. Então vamos lá. O que aconteceu durante o jogo? Primeiro tempo do Fluminense. Realmente, até o gol do Ganso, me parecia que o Red Bull Bragantino estava jogando melhor. Realmente com todo mundo focado no ataque. E realmente desrespeitando completamente o Fluminense e do que ele pode fazer contra os outros caras. Só para você ter uma noção, o que deu para perceber em todos os jogos que o Fluminense está jogando é que realmente o contra-ataque ou alguma situação aleatória de bola parada é que faz o Fluminense tomar gol. E de fato a gente viu justamente isso, tanto contra o Flamengo quanto o The Strong, a gente perdendo os dois, justamente dessas duas circunstâncias. Algo aleatório acontece e acaba metendo gol. Basicamente é isso. Dito isso, o Red Bull Bragantino quis justamente exibir justamente ali o seu estilo de jogo, que é mais ofensivo. Como eu falei para vocês, seria justamente o Red Bull Bragantino tipo um Botafogo bem piorado, com peças mais fracas, tecnicamente falando. E de fato aconteceu isso, tá? Explorando a velocidade, tanto do Elinho quanto do Vitinho. O Elinho veio se machucar. Isso foi muito bom até mesmo pro time do Fluminense, porque o Elinho é um jogador extremamente bom. E acabou entrando o tal do... Qual é o nome do cara? Acho que foi do Gustavinho. Deixa eu ver aqui. Só pra gente ter aqui a situação. Foi o Gustavinho. Entrou no lugar do Gustavinho. E que realmente
gerou outras situações, não diminuiu a velocidade, mas diminuiu a situação técnica do time. A saída do Elinho é sempre uma redução técnica muito forte contra o time do Bragantino. Então a saída dele foi ótima para o Fluminense. E de fato no contra-ataque, iniciado pelo roubo de bola do André, toque de... André tocou para John Arias. John Arias tocou para Cano e Cano tocou para Ganso sozinho. Só chutar e fazer o gol. Esse foi 1-0. Vale destacar que o Cano tentou diversas vezes durante o jogo inteiro. Então não vou falar muito do Cano nessa parte aqui. Mas a gente pode falar que o Cano tentou fazer o gol e não conseguiu, né? Teve até um lance que, na minha concepção, iria valer gol. Deu impedimento e todo mundo fica, que bom, mas nós estava impedido, mas não estava impedido. Tá? O juiz deu condição, iria ser revisto no VAR e o VAR daria gol legítimo pro Cano e o Cano não conseguiu meter o gol, mesmo na cara a cara com o goleiro. E também no primeiro tempo, pra gente encerrar, a gente também vai falar sobre o lance do gol do Fluminense, o segundo gol, que o jogada ensaiada, acaba o Samuel Xavier estando sozinho dentro da área, chuta, o goleiro dá rebote e aí vem o Felipe Melo sozinho chutando e fazendo o gol. Então foi 2-0 nesse primeiro tempo. No segundo tempo parece que o Fluminense esqueceu completamente que queria jogar futebol. E na minha concepção o Diniz entendeu, vou tentar agora não perder. E de fato ele não perdeu. Os caras tiveram várias chances. O técnico Caixinha começou a ir para o ataque, percebeu que com 3 volantes não precisava mais, porque agora está perdendo de 2-0, agora só tem a vitória para cansar. Tira o Eric Ramírez e tira tira o Eric Ramírez e tira o Matheus Fernandes e acaba colocando o nome do cara era o Eduardo e o Nathan Camargo. Não, 19, que eu quero 19 aqui, que eu até me lembrei. 19 era o Sacha, aí você tinha o Nathan Camargo com 48. Exatamente isso. O Nathan Camargo entra e realmente faz com que o time se transforme mais ofensivo do que nunca, com um esquema de 4-4-2. Ou seja, um esquema que privilegia muito mais a ofensividade do que qualquer outra coisa. E de fato, numa dessas jogadas, bate-rebate, o jogador que acabou de entrar, né, que ele fez mais uma outra substituição, e quem fez o gol foi o Thiago Borbas. É o Thiago Borbas que entrou no lugar. O Thiago Borbas chutou no meio da rua, sozinho, e realmente eu senti uma ausência muito grande entre a pequena área e o círculo central do campo. Ele aproveitou somente essa situação para chutar e fazer o gol. Foi 2-1 e o Fluminense só sofreu pressão diante daí. O Fluminense tentando justamente sempre com bola longa, com o Lelê que tinha entrado em campo, ou com o John Arias, e nunca conseguindo fazer nada. O Fluminense perdeu o meio de campo, até mesmo porque tirou o Ganso no meio disso tudo. Visto isso, o Fluminense sofreu bastante. Quase estivemos perto de tomar o segundo em diversos momentos. O Fluminense não esteve perto em nenhum momento de realmente fazer o terceiro gol. E no final do jogo, 2-1 Fluminense. Gol de Ganso e gol de Felipe Melo. O dos caras foi Thiago Borbas, 2-1. Eu falei que teria 3 pares, mas na verdade tem que ter 4, porque ainda tem somente jogador e por aí vai.
A primeira parte é o seguinte. A segunda parte é o seguinte. Eu poderia analisar essa vitória por 3 primos. O do otimismo, o do pessimismo e o outro que vai ficar justamente para um outro ponto, que é o do realismo. O do otimismo é: que bom que a gente voltou a ganhar. Ótimo, que bom. Levamos 3 pontos para casa. É importante para o Campeonato Brasileiro. A gente está disputando agora só o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Então qualquer 3 pontos que a gente levar, tá ótimo. Mas isso não seria a realidade. O pessimista também está falando: não, mas a gente sofreu bastante, a gente poderia ter tomado uma virada. O time do Fluminense não jogou nada no segundo tempo e realmente está preocupando demais. É um exagero, não está incorreto, mas é um exagero. Então, tecnicamente está incorreto por conta do exagero. Tá falando a verdade, mas é exagerado. E agora o terceiro ponto é justamente o choque da realidade, que é a realidade em si. Você tem uma visão otimista, tem uma visão pessimista, e agora um choque de realidade. O choque de realidade foi o seguinte: eu estive no campo entre Fluminense e River Plate, e sinceramente mesmo, o que eu vi de um lado e do outro é: cara, eu quero ficar aqui para ver mais do jogo. Eu não quero sair do Maracanã. Eu quero ver mais dinizismo. Então toda hora era justamente o torcedores tricolores falando assim: cara, eu quero ficar mais tempo aqui. E agora estamos em uma outra situação que fala o seguinte: eu não quero mais ficar aqui. Eu tenho medo dos outros times. Ou seja, o choque de realidade é isso. E falando de choque de realidade, o meu escolhido do jogo é o Felipe Melo como o melhor do jogo. O pior do jogo foi com certeza o... Deixa eu ver aqui. Eu vou falar o Lelê. Eu não vou colocar o Thiago Santos, porque o Thiago Santos participou muito pouco. Só vou colocar por conta de várias situações que o Lelê poderia ter feito alguma coisa e realmente não fez. Então, o Lelê. Para os caras, o Thiago Borbas, que meteu o gol. E a pergunta é a seguinte: estamos se complicando? E o tamanho de estrago é pouco, mas ainda tem. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o roteiro para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na inscrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para qualquer valor. Saudações tricolores.